Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Spark Valente e esse é o nosso canal Expansão da Consciência. Mais uma vez estou aqui para trazer mais um momento épico de conversação, de bate-papo e de grande conhecimento hoje. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, melhor, para lá de especial, que é a nossa querida representante também do BDM Digital, nosso bônus dourado, né? Esse ativo magnífico, né? A nossa representante também, Daniele Pinelli. E hoje você vai conhecer mais um pouco sobre esse ativo aí, magnífico. E nós estamos aqui, né, para dominar o mundo. Por isso que esse é o título aí, Bora Dominar o Mundo. Isso lembra muito um desenho aí, é o desenho do Pink do cérebro. Bora dominar o mundo, certo? Mas antes de eu trazer a Daniele aqui, não se esqueçam de, logo de cara, deixar o seu like, curta, tá? Comente bastante aí, tá? Aqui na descrição do vídeo está o número do nosso Pix do canal, tá? Contribua, você pode contribuir, tá? Seja aí no real, ou também seja em BDM, toque, CP, aceito também, quem conhece, quem aí dimensional sabe o que eu estou falando, né? Então, aqui na descrição também tá todos os nossos links do nosso canal. Um momentinho, Daniele. Mas eu acho que tá ok. Tá ok. Né? Melhorou. Melhorou, né? Melhorou? Continue, minha querida. Desculpe aí. Não tem problema, não. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Nós vamos continuar e vamos dominar o mundo. Eu vou colocar aqui meu óculos de Clark Kent, né? Que eu vou dar uma olhada aqui no chat. Pode continuar. Né? Tem um óculos. Então, vamos lá. Não faz nada sozinho. A gente... Porque o BDM é isso. O maior lastro das pessoas, dos nossos investidores, as pessoas que acreditam e enorme para trazer clareza, informação, para a gente conhecer um pouquinho do BDM. Então, vamos lá. A gente, nossa, graças a daí a gente observa, as escolas, não, a gente tem aula de economia, às vezes, né? Mas é uma coisa especial, eles não ensinam cartão de crédito, não ensinam que a gente tem que capaz de nunca aí, são coisas superficiais, teóricas, que a gente não consegue quantificar para a nossa Daniele, um momentinho. Eu não sei para os outros, mas para mim aqui, o seu áudio tá picotando. Não sei se tá como se estivesse meio travando. Aí eu gostaria... pergunta aí para o pessoal se tá, porque eu tô meio... Vocês estão bem ouvindo bem aí, gente? Deixa eu conectar no Wi-Fi de novo. Espera aí. Conecte. Enquanto você ajeita aí, conecta, deixa eu dar logo as boas noites aqui pro pessoal. Tá? Aqui tá a Maria Vilma. Então, vamos. Para mim... Maria Vilma. Para você tá bom, né? Olha, gente, vocês vão me desculpando aí qualquer coisa. Hoje eu estou só pelo celular. O meu note deu problema novamente e está no hospital do notebook.
Eu não sei se ele vai resistir, né? Mas se ele não resistir, amanhã eu enterro e a gente parte para outro, né? Mas quero dar boa noite aí a todos, a Tânia, né? A Célia Rodrigues, boa noite. Minha querida Sandra Leitura também, boa noite. Né? Tá dando boa noite. Sejam muito bem-vindos. Genonádia também, boa noite, Spartak Daniele. Já deu tudo certo. Olha aí, o bordão do Genonádia é conhecido. Já deu tudo certo. E eu gosto desse já deu tudo certo porque soa muito positivamente. Quando a gente fala isso, a palavra tem poder de frequência, né? Então, já deu. Já decretou. Fala, depois é só acessar, né? Você fala, já deu tudo certo. Depois é só você acessar esse tudo certo que já deu. Desabou tudo aqui, mas voltou de novo. É o geólogo estando aí. A gente sabe, né, que na nossa grade curricular, eles não ensinam a gente a administrar o nosso dinheiro, eles não ensinam a administrar a nossa vida financeira, eles não ensinam o caminho da multiplicação, do transbordo, e a gente sabe que a gente só transborda na vida do outro quando não está faltando na nossa. Então foi uma crença que colocaram na gente de ser humilde, de ser pequenininho, de não ter acesso à riqueza, para que a gente sempre vibre nisso e a gente não alcance patamares maiores, porque a humildade ela não tem nada a ver com o poder aquisitivo. Então, se a gente está no mundo material, a gente veio aqui para acessar tudo do bom e do melhor, não para mostrar para o outro que eu tenho dinheiro, mas para conforto, para acessar. Eu sempre falo assim, ó, as pessoas falam, você prefere amor ou dinheiro? Que é o que eles colocam muito na religião, né? Então, é a mesma pergunta se você falar, você prefere seu braço direito ou seu braço esquerdo? O dinheiro e o amor, eles são essenciais. A gente vive num mundo capitalista. Para pagar as nossas contas, a gente precisa de recurso financeiro. E o recurso financeiro, ele acaba tirando o nosso sossego, tirando a nossa liberdade, tirando a nossa paz quando ele falta dentro de uma família. Então, as pessoas elas estão no que a gente denomina de corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É quando eu uso todos os meus esforços para correr atrás de recurso para pagar as minhas contas. E aí eu sempre falo, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Será que a gente veio aqui para pagar conta? Para fazer uma faculdade? Para casar, criar os filhos e aí acabou, a gente vai viver a nossa velhice na aposentadoria? Porque a aposentadoria a gente sabe o tanto que reduz do salário, né? Então a gente tem que, de repente, a gente tem um padrão de vida X, a gente tem que diminuir, tem que se enquadrar dentro daquilo que o governo oferece para gente. Então, nós dimensionais, a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. Será que a gente veio para acessar isso, para viver isso? Não tem algo mais? Então, as pessoas perguntam assim: o que tem depois daqui, né? Para onde que eu vou? Mas, na verdade, a pergunta deveria ser: da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que tinha antes? O que tem depois? Então, são esses questionamentos dimensionais que a gente faz que está ligado completamente nesse mundo material financeiro que a gente vive aqui. E quando a gente usa todo o nosso recurso, todo o nosso esforço para correr atrás de recurso, a gente abre mão do nosso tempo com a família, a gente abre mão da nossa qualidade de vida, a gente abre mão do nosso tempo com os nossos filhos. Então, tem gente que está trabalhando em 2, 3 empregos e não sobra tempo. Tá trabalhando em 2, 3 empregos, né? E não sobra tempo para essa pessoa buscar conhecimento. Porque uma pessoa que ela tá cheia das dívidas, ela não tá conseguindo pagar nem o aluguel dela, qual a cabeça que ela vai ter de parar e escutar, às vezes, um vídeo para despertar, às vezes, alguma coisa que vai levar ela para um próximo patamar. Então, isso é impossível, vamos dizer assim. Por isso que os parceiros, eles sempre sinalizam em questão de, primeiro a gente tem que consertar a barriguinha vazia. Então, primeiro a gente tem que dar alimentação. Uma pessoa que está passando fome e dificuldade, ela faz qualquer coisa por comida. Então, primeiro a gente tem que consertar a parte financeira das pessoas para que elas tenham interesse e ir para um patamar maior. Porque muitas vezes a gente não se coloca na situação da pessoa. Imagina um pai de família sem recurso, os filhos passando fome
E aí, amanhã vence o aluguel, aquelas contas que engolem a gente acha que chega o final do mês, a gente vai respirar e começa tudo de novo. Então, é aluguel, é água, é luz, né? Então, essas pessoas, elas estão aprisionadas financeiramente. Quando a gente está aprisionado financeiramente, isso não é de ontem, não é de hoje, é de muitos ciclos que a gente vem vivendo. Quando a gente está aprisionado financeiramente, a gente faz qualquer coisa por recurso. Então, o governo, às vezes, ele dá o comando, né? E aí as pessoas, elas entram naquele efeito manada, porque elas são obrigadas, vamos dizer assim, já que elas estão aprisionadas nesse financeiro, né? Elas são obrigadas a fazer aquilo que eles estão decretando. Então, a gente não para pensar nas coisas óbvias do despertar, do que a gente sempre fala. Por exemplo, falam que o homem já foi para a Lua, né? O intuito não é saber se o homem já foi, discutir se é, se não é. Mas se já foi, por que hoje, com tanta tecnologia, não volta para lá? São perguntas, questionamentos que, se a gente fizer, cai a ficha de eu não quero saber se ele foi ou o que aconteceu, mas por que estão enganando a gente em questão disso? Então, essa é uma das coisas que a gente começa a pensar depois que a gente conserta o nosso financeiro e a gente começa a se colocar em patamares maiores para ter acesso às informações. Então, são umas coisas óbvias que a gente começa a pensar e começa a fazer sentido esse mundo que a gente está vivendo agora. Então, é nesse contexto da falta do recurso, do aprisionamento financeiro, que entra o BDM digital. O BDM digital, ele é uma oportunidade para levar dignidade e uma nova oportunidade financeira para cada família, para cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Ele não é só um meio de pagamento, ele é uma saída para tudo que a gente está vivendo, ele é uma alternativa para toda manipulação e para cessar o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, não tem como a gente desconstruir um sistema que há milhares de anos já estão aprisionando nós. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um paralelo. Quem quer guerra, fica lá com quem quer guerra. Quem quer construir um mundo novo, levar oportunidade de dignidade, vai se conectar com essas pessoas, com esse novo recurso, e vai abrir a mente para novos horizontes. Então, nesse contexto, o que é o BDM digital? O BDM digital é o meio de pagamento criado pelo ecossistema Dakhla. Dakhla, ele é um ecossistema completo. Ele está presente em todas as áreas. O BDM digital, ele é só a parte financeira de um ecossistema que está presente em todas as áreas. Então, a gente tem frente na área financeira, que é o BDM digital, na área da saúde, prolongamento da vida, genética, tecnologia, espacial. Eu não sei se vocês viram, né, a questão do investimento dos carros voadores, dos drones agrícolas. Então, a gente está assim, ó, 10 passos à frente de tudo que está acontecendo no mundo ali fora. E um exemplo que eu vou dar para vocês. Teve um evento aqui não, porque eu estou em Belo Horizonte, mas em Campo Grande, né, porque eu moro em Campo Grande hoje. E eles convidaram Dakhla, era um know-how para. Eles convidaram Dakhla, né, para prestigiar o evento. E lá eles estavam falando sobre as rotas bioceânicas. E todas as informações que eles passavam, a gente estava tão à frente daquela informação que estava sendo passada, que um olhava para a cara do outro e falava: gente, mas eu já vi isso, isso daí não é um assunto batido, porque às vezes a gente não dá importância para as coisas que acontecem dentro de Dakhla que a gente não vê, que são os ajustes frequenciais em questão de conhecimento, nivelação de conhecimento, em trazer as melhores oportunidades para a gente, né? Então, muitas vezes a gente subestima o que está acontecendo ali, o que a gente não vê é muito maior do que o que a gente está vendo. Então, a gente não vê os ajustes, a gente não vê essa questão de nivelação de informação, mas na hora que a gente vai conversar com as grandes pessoas lá fora, a gente vê que a gente tem conteúdo, a gente tem informação, e a gente está há milhares de anos na frente deles. Então, o BDM Digital ele é um meio de pagamento criado pelo ecossistema Dakhla. Ele é a primeira blockchain nacional. Então, essa conquista é de nós brasileiros, porque geralmente a gente dá muita ênfase nas coisas que acontecem lá fora, né? E a gente esquece de valorizar o que o Brasil tem de melhor, as descobertas. Então, se acontece qualquer coisa lá fora, quando começaram a falar de Ratanabá, outros países também tomaram frente e a gente dava importância só para as notícias que vinham de fora. E tudo que está acontecendo aqui dentro. Então a gente começa a ver também que é proposital esse desmerecimento em questão dos brasileiros. Por quê?
que tem aqui em relação a... Isso daí é um outro assunto, mas o que tem aqui em relação à floresta amazônica, todas as coisas que a gente está descobrindo, o caminho de Piabiru. Então, está tudo ligado para que a gente não volte os olhos para o Brasil. Então, as grandes zonas que a gente vê, né, dentro da Amazônia, o porquê que isso está acontecendo lá, o porquê tanto interesse, e o que eles estão descobrindo lá em Ratanabá não é só questão de riqueza, de pedras, né, preciosas, ouro, é tecnologia. Uma tecnologia que a gente ainda não conhece. Na verdade, a gente conhece, mas fecharam as nossas habilidades, então a gente não tem conhecimento delas. Então, a gente precisa relembrar. A gente acha que tecnologia é o computador lá do Spartacus, que está quase morrendo, né? A gente acha Exatamente. a tecnologia celular. Na verdade, tecnologia está ligada a outros assuntos que a gente já dominou antes. Então, é começar a pensar, por exemplo, as pirâmides, né, que eles faziam antigamente. Como que eles cortavam aquelas pedras de um jeito tão simétrico? Como que eles colocavam pedras de toneladas uma em cima da outra para fazer pirâmides e tinham o lugar certo em relação à posição do sol? Como que isso acontecia? Como que eles conseguiam fazer isso? No MDPL que a gente estuda lá em Dáquila, a gente já tem conhecimento que a gente pode manipular a matéria, que é uma das coisas que Jesus veio fazer. Na hora que eu manipulo, por exemplo, a densidade de uma pedra, eu faço ela ficar mais leve para que eu possa levar ela em cima de outras pedras e possa construir pirâmide. Isso é tecnologia, não é magia. E a gente já tinha acesso a essas tecnologias. E hoje a ciência ela desconhece isso ou esconde de nós, né? Então são as coisas que a gente começa a pensar e a pessoa às vezes antigamente era mais difícil, né? Era a gente andando contra toda aquela manada e tentando explicar algumas coisas, mas hoje, principalmente com essa conexão que a gente está fazendo na internet, em Dáquila, a gente vê que somos milhares. E ainda tem milhares de pessoas dormindo que a gente precisa acordar, que tem a mesma linha de pensamento que a gente e o mesmo compromisso. Então tá na hora dessa virada de chave. O BDM Digital ele veio para auxiliar nessa questão financeira e o ecossistema da Aquila ele é um ecossistema completo que ampara a gente em todas as áreas. Então, se a gente começar a estudar, a gente fica encantado com tudo que a gente está construindo e construindo do zero. São mais de 30 anos de pesquisa, são mais de 30 anos tentando trazer esse mercado financeiro, coisas pensadas, soltadas no momento certo. Então, vamos lá. O BDM digital ele é um meio de pagamento que valoriza de acordo com as pessoas que já utilizam ele, que tem ele na carteira, e dos novos investidores. Então, se a gente for ver em relação antigamente, quantas pessoas novas estão aderindo esse novo sistema como uma alternativa para as coisas que vão acontecer lá fora. Por exemplo, a nova moeda digital que eles vão criar, o Drex, né? Por que eles estão acostumando a gente com o Pix? E é uma coisa fácil, de graça, que você pode fazer. Então, às vezes, a gente acha que é tecnologia, mas por trás disso tem uma manipulação que a gente não tem nem noção da dimensão. Então, é para aumentar a fiscalização. Aquelas pessoas que às vezes elas retinham dinheiro né, em papel para pagar algumas coisas, né? Agora vai ser tudo fiscalizado, não tem como você esconder. Então, vai ser tudo através das transações digitais e para que isso? É lógico que traz a facilidade, né? A tecnologia, mas o Drex ele não é uma moeda descentralizada igual o BDM digital. Ele vai continuar sendo comercializado. Eles dizem, né, que é uma blockchain, mas é uma blockchain totalmente centralizada. A hora que quiser dar pau, que quiser sumir com o dinheiro de todo mundo, eles têm acesso a isso. No BDM é diferente, por quê? O que é uma blockchain? Descentralizada. Significa que as informações financeiras elas estão contidas no meu celular, no meu aplicativo, no do Spartacus, de todas as pessoas que estão assistindo. Então não tem como fraudar, não tem como modificar, não tem como ser obscuro. É uma coisa limpa que todas as pessoas elas têm acesso, segura, questão de credibilidade. Então ela é totalmente diferente da proposta que eles estão fazendo com o real digital. Ela não é uma criptomoeda, por exemplo, igual o Bitcoin. O Bitcoin, em meio especulativo, né, você pode sim ganhar muito dinheiro, mas você pode ficar sem nada do dia para a noite. Porque a gente também sabe das manobras né, financeiras que eles fazem, que são de bolsa de valores. Então, a gente
assim, é uma coisa incerta e que eles dificultam muito, porque quando você começa a querer investir na bolsa, é tanta sigla, tantas coisas que você vai precisar contratar uma plataforma, ou a Rico, ou a XP, ou um consultor para tentar te ajudar naquilo. E são diversas formas de investimento que às vezes você vai precisar fazer curso, você não tem esse tempo, e você vai acabar não ganhando recurso financeiro para aquilo acaba não resolvendo o seu problema. Então, como o BDM ele não é um meio especulativo, ele é o meio de pagamento mais seguro do mundo. Então, a gente vai inaugurar o banco físico, né, para concorrer com esses outros grandes bancos, mas, assim, não tem nada igual se a gente pesquisar em relação ao plano financeiro que a gente está fazendo do BDM Digital. Então, a gente lançou o BDM Digital em 2020, fazem 4 anos, né? A R$3, e hoje a gente já atingiu a valorização de mais de 300% com o BDM a 12,17. Eu tive até que modificar a imagem que eu tinha pegado, né? Porque ele estava 12,13, ele subiu para 12,17. Então, olha para você ver, crescendo com confiabilidade, com segurança, sem especulação. Spartacus, você consegue colocar para mim ou você consegue me auxiliar para mostrar o gráfico? Não, infelizmente eu não consigo colocar por aqui pelo, pelo celular, né? Porque infeliz... mas eu te mandei o PDF, Daniele. Tu não consegue não colocar? Então, coloca o PDF nessa tela aqui, porque eu estou também no celular. Ah, sim, sim, sim. Mas você pode colocar para mim compartilhar. Se não der, a gente vai pedindo desculpa aí pro pessoal, né? Porque Eu vou fazer o seguinte, infelizmente disponibilizar essas imagens para o pessoal. Porque disponibiliza. Isso. No gráfico do BDM, em 2020 ele estava R$3 e hoje ele está 12,17. Então é um gráfico só de subida. Ele não tem aquela especulação de um gráfico de criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin. Você vê que ele sobe muito, ele desce muito, ele oscila com a mercado. Então, assim, ó, o mundo lá fora financeiro, ele pode estar que não vai acontecer nada com a nossa moeda, porque ela não depende das notícias de mercado. Então, são mais de 4 anos no mercado financeiro, garantindo todas as aplicações financeiras dos investidores, né, e dos novos investidores. Então, toda essa segurança, credibilidade, ela vem do quê? Ela vem do lastro do BDM. O que é o lastro do BDM? Vocês acham que hoje real, por exemplo, os reais que a gente utiliza no banco, eles têm lastro? Se todas as pessoas, ao mesmo momento, decidirem ir no banco de reais, a gente acha que o banco consegue pagar todo mundo? Primeiro que o banco trabalha com o nosso dinheiro, né? Fazendo movimentação, e tudo que não tem lastro. Exatamente. Aquilo ali é uma coisa fictícia. A gente lembra, né? Assim, muitos não eram nascidos, mas a gente sabe do período que aconteceu do Collor, né? Que sumiu o dinheiro de todo mundo, então muita gente suicidou mesmo. Então foi casos assim bem delicados. E por que não pode acontecer isso de novo? Dar um reset financeiro, né? Para que eles comecem a organizar o plano deles novamente. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. E o BDM ele tem lastro. O que significa ter lastro? São todas as empresas que sustentam todas as movimentações financeiras das pessoas. Por exemplo, a gente tem empresa de vinhos, 067 Vinhos. A gente tem a Pantanal Training, que é empresa de exportação. A gente tem agora a Café com Você, a 067 Wash. Então, são todas as empresas que trazem segurança para que, se aconteça qualquer coisa, a gente pode acionar o lastro e devolver o dinheiro para os investidores, caso eles queiram converter o BDM digital de novo em reais. Então, são muitas empresas, cada vez a gente vê abrindo em mais ramos, então a gente está aqui para atender a necessidade de todas as pessoas, de todos os comerciantes. Então, vamos lá. Então, a gente está presente em todas as classes sociais. O BDM, ele tem oportunidades financeiras para quem só tem R$100 para investir e para quem já tem muitos milhões e que é uma nova oportunidade financeira.
Então, além das empresas, né, que o BDM tem, ele tem as propriedades. O que isso significa? Às vezes a pessoa ela tem uma casa, um apartamento, um imóvel, um veículo, um lote, e ela quer fazer a troca por tokens do sistema. Então, o sistema tendo interesse, né, nesse lote, nessa casa, nesse veículo, a gente realiza as trocas para que a pessoa fique com tokens do sistema e a gente use esse imóvel, veículo, para aumentar o lastro, ainda mais o lastro do BDM Digital. Além das empresas, imóveis e veículos, a gente tem a nossa argila Kimberlito, né? Que ela está totalmente ligada, com características específicas, totalmente ligada ao rejuvenescimento, prolongamento da vida. Então, assim, ó, é uma mina de ouro que a gente tem e sozinha ela já sustentaria todo o lastro do BDM Digital. Quem conhece sabe do que eu estou falando, sabe que sozinha essa argila ela já sustentaria o lastro do BDM. Mas o maior lastro de todos, igual eu falei no começo, são as pessoas que utilizam, as pessoas que propagam, as pessoas que entendem o sistema e passam essa oportunidade financeira para frente. E vocês podem fazer o teste que todas as pessoas que abrem o aplicativo todos os dias, que fazem movimentações, já estão tendo as suas vidas financeiras modificadas. Porque às vezes eu não tenho recurso, mas quando eu entro em ação e eu mostro para o universo que eu quero uma oportunidade, ele vem e traz para a gente a oportunidade. O segredo está em entrar em ação. Porque às vezes a gente fica pensando assim, eu vou falar coisas materiais, porque fica mais fácil da gente acessar e entender. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar uma BMW, mas eu nunca vou conseguir comprar uma BMW porque eu só ganho X por mês. Mas vocês já pararam para pensar que a gente pode estar fazendo uma compra de supermercado e às vezes está escrito lá, comprando acima de R$ 500 você concorre a um carro. E aí você vai, faz a sua compra no supermercado, preenche, e aí o carro é uma BMW e na hora do sorteio você ganha essa BMW. Então, para mostrar que o quê? O universo ele é abundante, ele tem infinitas possibilidades que a gente pode acessar na hora que a gente entra em ação. Então não é assim, eu quero, eu vou pensar que eu quero, sentar no sofá e não fazer nada. É entrar em ação, entrar em movimento, o universo ele vai trazer conexões, porque eu sempre falo que o dinheiro ele não é físico, o dinheiro é uma frequência. Na hora que a gente acessa essa frequência, ela nunca mais deixa de existir na nossa vida. Então pode pegar uma pessoa de mentalidade pobre e dar muito dinheiro. Vamos pegar exemplo assim de jogadores de futebol, de pessoas que ganharam no BBB, pessoas que não tinham mentalidade rica. Se você der dinheiro para a pessoa, em pouco tempo, ela está sem esse recurso financeiro de novo. Agora, se você pega uma pessoa de mentalidade rica e você tira todo o dinheiro que ela tem em pouco tempo, ela constrói de novo, porque ela sabe acessar esse recurso. Ela já tem na mente o caminho para trazer o dinheiro, né, o recurso, a prosperidade em todas as áreas da vida dela. Então, isso é muito importante frisar para que a gente dê esse salto em questão do transbordo, né? Então, a gente tem vários tokens no sistema, mas nós vamos focar naqueles para construção de uma renda passiva. O que significa uma construção de uma renda passiva? Significa aqueles tokens que eu vou receber através da construção que eu não vou precisar mais ir atrás de recurso. Então, são aqueles tokens de renda vitalícia que vão me garantir a verdadeira liberdade financeira para que eu tenha tempo para ir atrás do verdadeiro conhecimento. Porque eu sempre falo assim, e a frase mais falada lá em Dáquila dos nossos parceiros é busquem conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Na hora que a gente sabe o caminho, na hora que a gente tem contato com as informações, a gente dá um salto quântico na nossa vida em questão de todas as áreas que a gente não imaginava que um dia a gente conseguiria acessar. Então eu sempre falo assim, nós somos a imagem e semelhança do Criador. A gente veio aqui para viver o abundante, o extraordinário, e não podemos negociar menos que isso. Porque a gente é divino, a gente não é pequenininho, não, a gente é grande. Nós somos a intervenção crística nesse momento, de novo, né? Porque tem muita gente no sofá esperando um salvador vir aqui consertar tudo. Nós que vamos consertar tudo. É a nossa ação, unindo, né, todos os dimensionais. O nosso compromisso é estar na linha de frente para ajudar a população nesse momento que a gente está vivendo. E olha para você ver,
quantas informações privilegiadas a gente recebe antes para a gente tomar atitudes. Aquelas coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, eu não achei que começaria pelo Rio Grande do Sul, mas quantos anos os parceiros já estavam falando que cidades próximas ao litoral, elas iam sumir. Antes de morar em Campo Grande, eu estava morando em Florianópolis, tinha 3 anos. E aí eu escutei um vídeo do Rafa Hungria que ele falou: o lugar mais seguro de viver é o Centro-Oeste. Cidades do litoral podem sumir. Ele não precisou falar 2 vezes para eu querer entrar em ação e mudar de cidade, porque assim, o dimensional ele é assim, ele não vê problema, ele foca na solução. Então a pessoa, ai, mas eu tô aqui há muitos anos, tá totalmente ali na zona de conforto. Para o dimensional, que ele tá desperto, não existe isso. Não existe problema. Se tiver que ir para Dubai, a gente vai para Dubai. Se tiver que ir para Bahamas, a gente vai para Bahamas, para o Japão, não importa. Eu quero fazer aquilo que vai me levar para o próximo patamar. E a gente não fica mais preso assim em coisas materiais, em problemas, naquele vitimismo que a maioria das pessoas que estão dormindo, né, elas vibram. A gente dá o salto quântico e a gente consegue sincronizar com todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente escuta uma informação que ressoa com o nosso interior, a gente já sabe, a gente acessou aquilo no futuro. É você ter antivisão para você tomar as providências que precisam ser tomadas para que você não seja atingido por aquilo que eles estão orientando e direcionando a gente. Então, o primeiro investimento, né, que a gente já falou bastante aqui, é o BDM digital. Então, uma curiosidade sobre o BDM digital é que Opa, acho que deu uma caída lá com a nossa amiga Daniele. Mas enquanto ela retorna, eu vou ler aqui. Peraí. Deu uma caída aí, Daniele? Mas tome uma água, deixa eu ler aqui uma mensagem aqui, tá? José Flávio, ele diz assim: comecei no segundo emprego só para investir o salário do segundo emprego no BDM digital e tokens do sistema Dactylo. Tudo isso aí o que a Daniela está falando aí, Daniela está falando, faz sentido muito, né? O BDM veio para mudar nossa vida, nos dar qualidade de vida. E todo esse conhecimento, esse aparato aí, que vem do sistema Dactylo, isso aí é para mudar o mundo. Por isso, o tema da nossa live. Bora dominar o mundo. Ou seja, já estamos dominando, né, Daniela? Esse conhecimento já está sendo aí propagado nos 4 cantos, vamos dizer aí, da Terra, do nosso sistema Terra, claro. Aqui a Tânia, deixa eu ver aqui, ela está falando aqui, um momentinho, deixa eu ver se eu consigo ler, tá? Porque aqui está dizendo, a maioria dos que se aposentam recebe salário mínimo, só o BDM digital e os toques BDM para dar vida digna. Isso aí, né? Só isso mesmo, sabe? Deixa eu ver aqui. Aqui o outro tá falando aqui. Vamos dar o like, sim. Muita gratidão. Em busca do conhecimento. Vamos dar o like, né? Talvez eu não leia todos os comentários, tá, gente? Porque o negócio aqui tá complicado. Mas a gente estamos levando, a gente faz o melhor possível. Genonádio está dizendo aqui, deixa eu ver, o que o Genonádio está dizendo. Peraí. Você consegue ler daí, Daniele? Ou não? Tá na tela? Tá na tela. Deixa eu ver se eu organizo aqui para poder. Porque. Um momentinho. Ah, sim, agora. Como está o BDM a nível de divulgação em mídias, estádios de futebol, patrocínio aos esportes, etc. Ele está fazendo uma pergunta, né? Como está o BDM a nível de divulgação? A nível de divulgação, caiu de novo a Daniele, internet. Mas a gente estamos aqui para esperar. A nível de divulgação só depende de nós, né? De cada um de nós
propagarmos o BDM, né? É aquela coisa, quando nós vamos a um local, um estabelecimento, se a gente puder falar do BDM, é bom. Inclusive, hoje, eu tenho uma amiga conhecida aqui, dimensional aqui, a Maria Olinda. Ela é aqui de Santarém, e ela estava me falando hoje que ela estava numa loja aqui mesmo, e ela começou a fazer... Não, mas ela é de Rio de Janeiro, mas ela mora aqui. E ela estava hoje lá no centro da cidade e ela perguntou das pessoas, vocês conhecem BDM? Ninguém conhece BDM. Você sabe o que é Anunnaki? Ela começou a falar esses assuntos. Ninguém sabe o que é Anunnaki. Ninguém conhece quem é Dáquila. Cara, a coisa é mais séria do que a gente pensa. Então, é preciso que nós nos movamos, né? Nós façamos a ação, porque tem muita gente ainda dormindo, sabe? Muita gente mesmo. E isso é sério, né? Porque nós estamos atrasados em relação a toda essa evolução. Já era para nós estarmos muito na frente, mas infelizmente ainda existe muita gente ainda dormindo, né? Porque, na verdade, Pode falar, Dani. Nós somos 3% da população desperta, então a gente ainda é pouquíssimo. Imagina o que a gente pode fazer quando a gente despertar os dimensionais que estão dormindo. Então, o nosso sistema, o ecossistema ainda, comparado aos bilhões de pessoas, né, do mundo, ele é muito pequeno. Só que na última C, o Urandir falou com a gente que nesses próximos dias a gente faria conexões com bilhões de pessoas. Então, é um salto quântico que vai acontecer de movimentações, né, que estão acontecendo, que vão nos conectar com pessoas que já estão despertas. E olha para você ver que legal. Aí a gente vai passar para os 144 mil que a gente precisa, né? Exatamente, né? Então tudo só depende de nós, né? É como você falou lá no início, Daniel, que tem gente que ainda está esperando um Salvador. Tem gente que está esperando ajuda vindo do céu, das estrelas, do planeta, do continente, mas é como a pregoa, né? Aí o Rafael Hungria fala nas ministrações dele, o Urandir, todos os dinossauros de Dáquila, os próprios salvadores somos nós mesmos, né? O sistema está aí com sua ação, colocando já sua moeda aí para nível, né? Também de, sabe como é, né? Mas nós temos aí, ao nosso lado, a solução, que é esse ativo maravilhoso, né? E fora, claro, não só o ativo, mas o conhecimento, o prolongamento da vida, né? Que está aí agora, né? Essa tecnologia, né? O carro voador, os carros voadores também, que já existiam, claro, há muito tempo, mas aí agora dá que ela está dando início, um pontapé inicial, que a tecnologia é muito mais avançada, né? Então, muitas e muitas coisas. Também tem aquele cosmético lá, né, também da Kion, né, feito através da argila vermelha, né. Inclusive, eu estava vendo uma live muito interessante sobre essa argila aí, que foi de lá que os adâmicos parece que foi moldado. Se eu não me engano, foi isso, pelo que eu entendi, né. Tomara que eu não esteja falando aí besteira, mas pelo que eu vi lá nos estudos, é isso aí, né. Mas é que o pessoal aqui no chat estão a toda, sabe? Então, a Ana Figueiredo, né? Maria Denise está dizendo aqui, é o que mais quero, mas eu estou tendo dificuldade em fazer o cadastro. A Maria Denise, ela está com dificuldade. Olha, Maria Denise, procure um representante que eles te darão melhores instruções. Inclusive, a Daniela está aí. Quer melhor representante? A Daniela, e você também tem um canal lá no Telegram, né, Daniele? Né? Chama Finanças e Transbordo. Finanças e Transbordo, gente, tá? Eu acho que eu não coloquei, mas depois da live, você me passa o link, se você puder, Daniele. Eu vou colocar aqui para as pessoas também entrarem, tá? No seu canal e tirarem dúvidas, né?
Mas podem perguntar, gente. E vocês que tiverem dúvida, podem perguntar, certo? E ela está aqui para responder. Questão do suporte, isso daí é muito fácil. Pode pedir para ela me que eu vou mandar o telefone de suporte do BDM. Deve ser só uma configuração na plataforma, rapidinho eles resolvem isso para ela. E aí ela vai poder prosperar, colocar os primeiros tokens. Eu não estou escutando sua voz, Spartacus. Opa, desculpe, estava fechado. Ana Figueiredo está falando, Daniele Pinelli. O investimento do BDM Digital traz a melhor oportunidade de prosperidade, visto nos últimos tempos, quando aonde está prevista a ampliação do banco físico para, deixa eu ver aqui mais adiante, do banco físico. Regiões. Um momento. Então vamos lá. Está dando tilt. Mas, sim, do banco físico para outras regiões do país, certo? Só estou nesse assunto, vamos BDM bem. Imagina que o sistema financeiro zero, o mundo, o GO e o culto, vamos colocar assim, batendo de frente com o sistema, porque não é interessante para eles que tenham porcentagens tão boas e prosperidade para todas as pessoas que acessarem o BDM Digital. Então, é uma concorrência, assim, para eles desleal, não vai ter vez. Todo mundo que tiver contato com o BDM Digital vai prosperar e vai fazer a migração do sistema. A projeção do BDM, ela fica na teoria. Então, a gente vai atrás dos recursos, das leis, do que precisa, do amparo fiscal. Na hora que a gente vai inaugurar o banco, entra a parte da prática, que é o que a gente está fazendo agora, que são os testes na plataforma. Eu só consigo identificar um erro na plataforma quando eu começo a testar. E esses testes, a gente começa a identificar erros, por exemplo, fiz um depósito e não saiu o comprovante. Eu, representante, eu só consigo solicitar tokens no sistema com comprovante. Imagina se 100 pessoas por dia fazem um depósito e falam assim, não, confere lá na conta do BDM. Não tem como, porque são muitos representantes, muitas movimentações para fazer a conferência um por um. Então, a gente precisa do comprovante. Então, é um erro que precisa ser solucionado, só que a gente só acha ele quando entra na prática. Por isso que, às vezes, a gente tem ajustes em questão da data da inauguração do banco. Então, assim, a gente está no momento mais próximo, a gente nunca teve tão próximo de inaugurar. A gente está na fase final para entregar o banco redondinho. E, assim, mesmo sem inaugurar, nós já somos o maior banco do mundo. Acredite em mim. O que acontece nos bastidores, que às vezes a gente não pode passar informações, mas muito em breve a gente vai passar, o que acontece nos bastidores vai modificar totalmente a realidade da humanidade, aquilo lá, né? Quem tem olhos veja, do sistema de todas as pessoas que entrarem em ação. Então, como a gente já tem movimentos lá fora, a gente tem núcleos em outros países, na hora que a gente colocar para implementar aqui em Campo Grande, eu não sei se vocês sabem, mas a gente também já está começando a implementar em São Paulo. A gente vai, depois de Campo Grande, a gente vai implementar em São Paulo. Na hora que a gente coloca um sistema funcionando em Campo Grande, fica fácil replicar para outros estados e até mesmo para outros países. Porque o BDM, ele não é só aqui no Brasil. O BDM, ele é para o mundo, para a humanidade. Então, muito em breve, a gente vai estar, assim, fora do país. Só que eles sempre falam com a gente, né? Se a gente quer viver a vida eterna, a gente não pode ficar preso em questão de datas, mas quando será que vai inaugurar? A gente vai viver a vida eterna, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que fazer as coisas da melhor maneira, para entregar da melhor maneira um sistema para todos nós que estamos caminhando para a vida eterna. Então, tem mais alguma pergunta? Exatamente, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Porque aí eu Mas falo... olha, Daniele está dando um show aí, não é um show, é uma aula, né? É uma aula aí e, cara, só não aprende quem não quer. Então, vamos nos especializar em BDM, porque esse aí é o futuro da humanidade, né? Por isso que diz aí, essa descoberta de Ratanabá
está trazendo muitas coisas boas para nós, né? Que a riqueza, como disse, começa aqui. Aqui é a terra prometida, né? Terra que emana leite e mel, né? Ouro e prata, as riquezas. E se a gente for ver bem mesmo, desde os primórdios dos tempos aí, a gente vê que o nosso Brasil aqui sempre foi um país muito abençoado. Até mesmo em questões de coisas assim que a gente vê que não acontece muitas coisas aí ruins, como acontece aí para fora, como furacão, não acontece aqui, né? Então, as nossas, vamos dizer, as nossas florestas são mais verdes, como diz aquele hino lá, né? É que a Então, pode falar. É que a parte da anomalia que está centralizando bem aonde fica a pirâmide em Zigurates. Nem a ciência consegue explicar. Por que, que ela parou bem ali? O que está acontecendo? O que a ciência ainda não tem informação e que a gente já está lá na frente em questão de informação? Então, somos, sim, um país privilegiado em questão de tudo isso que você está falando. E parabéns, ó, tô vendo que você estuda bastante, que você vai atrás do conhecimento. O dimensional, ele é isso mesmo, é ir atrás do conhecimento, não aceitar as coisas do jeito que falam pra gente. A gente sempre, mas peraí, deixa eu ver isso. Mas peraí, deixa eu buscar essa informação. O dimensional, ele não vai atrás da verdade absoluta, ele vai atrás do conhecimento de coisas que levem a gente para o próximo patamar, porque é impossível a gente saber tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe de nada, porque o universo, ele é... A gente não está escutando, pelo menos eu não estou te escutando. O universo, ele é Não, abundante. estou concordando, é isso aí, é porque eu esqueço de abrir o microfone, senão... Então eu Mas vou... aqui a Ana, ela tem uma pergunta, ela está dizendo, né, está previsto para quando a inauguração do BDM Banco em Mato Grosso do Sul? Aí é isso que eu expliquei. A gente está na fase de teste, que a gente ainda Teste. não tá, mas foi todo aquele contexto que eu fiz. Na hora que a gente entra na prática, a gente começa a ver as coisas que precisam ser corrigidas. Antes disso, é tudo teoria. Então, o software, ele tem que estar rodando 100% para a gente entregar a plataforma, principalmente, né, para mexer com questões financeiras. É aonde mais aperta, vamos dizer, as pessoas, né? Então, a gente tem que entregar um sistema redondinho. Então, assim que esses testes eles forem finalizados, a gente vai lançar a data oficial e isso vai ser repassado para vocês, mas já estamos muito próximo. Certo, certíssimo, gratidão. Eu já estou até por dentro de umas coisas lá, mas, como diz, né, lá no grupo dos associados, não pode vazar muita coisa para fora, mas tudo bem. Ana Figueiredo diz assim, terá um toque em homenagem a Ratanabá? O que Por você que acha? não? Tem tantas coisas aí por vir. Não sei se vocês viram também em questão das últimas informações, né, que o Urandir passou na C. Eu não vou falar dos tokens, porque eu não sei se está liberado para falar para quem não estava lá. Mas, assim, muitas novidades. A gente já teve aquelas moedas da Florin, que eram investimentos, né, dentro da PoloX, que era uma plataforma que conversava junto com os investimentos do BDM Digital. Então, a gente tinha as moedas Florin lá, que estava ligado a tudo isso que está acontecendo em Ratanabá, e com certeza absoluta, porque o Ratanabá, o que está para descobrir, o que está para descobrir não, o que está para mostrar na humanidade em questão do Ratanabá é lastro para todo o BDM digital. Então, a segurança, uma das seguranças que a gente tem é que tudo que está lá a conquista é nossa. Dá para deixar seis mundos, né? Não vou nem dizer Brasil não, mas mundos ricos e mais seis gerações para frente. Então é o que eles falam em questão de quem entrar em ação vai ter sim o sistema financeiro resolvido, que a gente não veio aqui para pagar conta não. A gente veio aqui para treinar as nossas habilidades, para buscar conhecimento. Eu sempre falo assim, ó, moradia, saúde e educação devia ser algo obrigatório, você não devia ter que pagar ou correr atrás de recurso para ter alguma coisa boa em questão dessas áreas. Então a gente veio aqui para viver o extraordinário. O nosso sistema ele tem que estar consertado, mas consertado financeiramente, né? Mas primeiro essa consciência ela vem na nossa mentalidade. Então a gente tem que mudar a mentalidade, porque senão não adianta nada. Tem pessoas hoje que se a gente der muito recurso,
ela esquece totalmente de buscar o conhecimento. Ela vai viver no mundo material, não que isso seja errado, né? Mas aí ela vai viajar, usufruir e vai esquecer o que a gente veio aqui em questão de conhecimento, né? Então vamos lá. Exatamente. Eu posso prosseguir com a parte dos tokens do sistema? Então vamos lá. A gente já falou muito sobre Pode prosseguir. o que é o BDM digital. Ele veio, a missão dele, e a gente tem que ter a consciência de que o BDM, apesar de ser um investimento, ele foi feito para giro e circulação. Então não é para acúmulo na minha carteira. Quanto mais gira e movimento BDM, mais a cotação sobe, mais os tokens que estão relacionados ao BDM digital, eles crescem. Então o giro e circulação, ele faz girar essa prosperidade. Então eu tenho que ter BDMs na minha carteira como investimento, mas eu preciso ir atrás de lugares, ou se não tem lugares na minha região, eu que tenho que ser a pessoa que vai levar o BDM digital para o meu ecossistema, para o supermercado do lado da minha casa, para o restaurante. Então, começar a levar essa prosperidade e esses investimentos para as pessoas que moram perto da nossa região. Então, por exemplo, um token de investimento, que é o token proprietário, ele está ligado com gira e a movimentação do BDM pelo mundo. Quanto mais gira, quanto mais movimenta, quanto mais as pessoas usam, maior o nosso recebimento. Então, ele é um token de renda vitalícia que vai garantir para a gente benefícios vitalícios em BDM digital para o resto da nossa vida. Opa, lá se foi de novo a internet da Daniela. Hoje tá meio complicado, né? Mas, gente, que aula, hein? Que estudo é esse que nós estamos tendo aí sobre o nosso ativo BDM digital? Então, como eu estava falando, a ação é nossa, né? Nós que somos os propagadores, né? Precisamos propagar. Inclusive, um dia desse aí eu estava propagando aí para um amigo meu, comerciante aqui, e ele até que achou interessante, mas outra hora eu vou levar mais ensinamentos sobre o BDM. São coisas novas, as pessoas elas ainda estão muito atreladas ao que o sistema aí impôs, né? Então, precisamos quebrar esse paradigma também no meio das negociações que está havendo aí, né? Então, chegou a Daniele novamente. Continue, Daniele. Então, querendo nós aqui na plataforma. Então, vamos lá. A gente falou sobre o BDM digital, né? Que é o nosso meio de pagamento. E agora os tokens de renda passiva, que é o token proprietário, que a gente vai receber sobre o giro e a movimentação do BDM pelo mundo. Então, eu tenho que girar e movimentar. É como se eu tivesse um pedaço do BDM digital, como se eu fosse sócio. Então, olha o nível de importância que o BDM ele dá para cada investidor. Então, são valores super acessíveis que qualquer pessoa consegue ir atrás desse recurso para ter um pedacinho desse sistema nas nossas mãos, que o Rafa sempre fala, né? Então, o segundo token, que eu sempre falo da construção de uma renda passiva, é o token Pantanal 2, que ele é um token muito parecido com o proprietário, só que ele está totalmente relacionado às movimentações do BDM Bank. Então, todo o giro e toda a movimentação do BDM Bank, ela vai gerar recursos, né, benefícios para os investidores. Então, o proprietário é sobre o giro e movimentação do BDM, e o Pantanal sobre o giro e movimentação do BDM Bank. Só para a gente entender, são duas plataformas totalmente diferentes. O BDM Digital, ele é os nossos tokens de investimentos, e o BDM Bank, ele é um banco para concorrer com esses outros grandes bancos, na qual a gente vai conseguir fazer empréstimo, consórcio. Os recursos que eles vão disponibilizar dentro do BDM Bank são os recursos de um banco relacionado a investimentos, consórcios, essas movimentações. Então, o BDM digital ele nunca vai deixar de existir, porque tem muita gente que acha que na hora que inaugurar o BDM Bank vai essas
coisas vão se unir e não. O BDM digital, eles são tokens, e é um meio de pagamento, né, o BDM digital, e o BDM Bank é um banco que conversa em reais. Então, vocês imaginam como que vai ser a migração de novas carteiras de pessoas conhecendo o BDM digital através do BDM Bank, porque elas vão trazer reais para o nosso sistema, e aí a gente vai fazer a conversão dos reais para o BDM digital. Então, vamos lá. Tem um outro investimento também, que é um investimento de multiplicação de recursos, e a gente tem vários investimentos de multiplicação de recurso, então a gente tem que prestar atenção nesses tokens que vão trazer uma renda passiva, porque se eu não construo meu futuro incrível agora, não tem como lá na frente eu acessar o transbordo, não tem como lá na frente eu sair dessa corrida dos ratos que a gente está em questão de ir atrás de recurso para pagar as nossas contas. Então, essa construção ela tem que ser dia após dia. E a gente não pode subestimar, por exemplo, eu só tenho R$10 na minha conta, eu só tenho R$12 na minha conta e eu decido comprar um Pantanal. Eu já entrei em ação, porque eu já abri o meu campo em questão de frequência para eu acessar essas cotas do BDM Bank para que o universo me traga com abundância e para que eu já faça parte dessas movimentações. Então, os movimentos eles começam pequenininhos. Se a gente não sabe administrar o pequeno, a gente não acessa muito o transbordo. Então, a gente tem que saber administrar as pequenas coisas que a gente faz dia após dia e todos os dias para a gente acessar um grande resultado ao longo do tempo. Então, é muito melhor o que a gente faz um pouquinho de cada dia do que o muito que a gente faz só de vez em quando. Porque, às vezes, a pessoa ela lembra de investir só de vez em quando. Então, não pode ser só se sobrar. Tem que ser uma conta que a gente vai usar como se fosse um aluguel, como se fosse uma conta de água, como se fosse uma conta de luz. Porque se não for obrigatório, se a gente não colocar como obrigação, a gente nunca vai investir, porque na verdade a gente vai usar todos os nossos recursos e nunca vai sobrar. Porque a gente sempre vai inventar coisa para a gente, ou a gente recebe pouco mesmo e dá só para pagar as contas, ou se sobra um pouquinho, a gente sempre inventa alguma coisa e depois fala que não sobrou dinheiro para a gente investir. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter para mudar a nossa situação financeira, que foi uma mentalidade que não colocaram para a gente nas escolas. Então, esses tokens do sistema, eles são para expandir a mente das pessoas, para elas investirem naquilo que vai trazer a nossa verdadeira liberdade financeira. Antes é só corrida atrás dos ratos, antes é só promessa de recursos. Aqui a gente vê realizações. Todo mundo que entra em ação, todo mundo que já começou a investir, o Spartacus mesmo pode falar, todas as pessoas que começaram a investir, mesmo que pouco no BDM digital, já estão dobrando o capital, tendo acesso a recurso, tendo acesso a pessoas, a conexões que fazem com que a gente prospere, não só na nossa área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tem que ficar atento a esses tokens de renda passiva, a essas oportunidades que o sistema dá para que a gente possa garantir a nossa liberdade financeira. Então, a dica que eu dou, que eu sempre dou, é o seguinte: para a gente fazer 2 carteiras dentro do nosso aplicativo. Então, eu tenho a minha conta, mas eu vou criar 2 carteiras. Uma carteira para movimentação, que são os tokens que eu vou usar para movimento. Por exemplo, eu vou colocar BDM digital e eu vou descobrir aonde aceitam BDM digital para eu fazer essa circulação. Lá em Campo Grande eu já consigo abastecer o carro, comprar gás, casa de carne, eu já consigo fazer praticamente tudo com BDM digital. Então, a gente olhar dentro do aplicativo onde estão os nossos parceiros mais próximos, a gente ir atrás e ser os parceiros próximos. Então, se eu tenho algum serviço, se eu presto algum serviço, se eu tenho alguma loja, eu começar por mim, eu começar a aceitar o BDM digital. Uma vez eu brinquei com o Spartacus, né, que as pessoas falam que é difícil a gente divulgar o BDM, mas pensa comigo, aquele cartãozinho preto do BDM Pay que a gente estava comercializando na última C, era um cartão de recarga para você usar nas lojas. E o BDM Bank também você já pode solicitar o cartão. Então você chega numa loja, a pessoa fala para você pagar, você pega o seu cartão e fala, pode passar no BDM digital, aí a pessoa vai falar, uai, eu não aceito esse meio de pagamento, o que é isso? Aí você fala, uai, você não aceita BDM digital? Então, você vai mostrar o cartão, você vai dizer o BDM digital, só isso daí já é a sementinha que você planta para a pessoa correr atrás da informação.
porque ela vai ver um cartão preto, todo bonito, exalando prosperidade, ela vai falar, o que é esse negócio de BDM digital? A pessoa falou assim, é, tão empolgada, se eu aceitava o BDM digital, então é a sementinha, cada um, tem gente que não tem condição de fazer uma live, tem gente que não tem condição de falar na frente do público, então quais são as estratégias que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro dos meus treinamentos, porque tudo é treinamento, mas o que eu posso fazer para que eu divulgue o BDM sem que isso seja custoso, vamos dizer assim, para a gente, porque às vezes a gente fica pensando em grandes coisas para divulgar, e aí a gente acaba nunca fazendo, porque a gente fala, eu não tenho condição de fazer uma live, o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim se eu falar desse jeito. Então a gente fica muito na fase do julgamento, e a gente não entra em ação. Quantos de nós a gente deixa de falar com parentes, com amigos, porque às vezes vai relacionar o BDM digital a outras áreas de Dáquila, e aí eles vão começar a questionar, porque a gente sempre foi taxado de diferente, né? De doido. Então, nós, assim, em questão de família, a gente sempre foi o diferente, e a gente às vezes trava porque a gente quer fazer grandes coisas e a gente não faz aquele pouquinho que a gente poderia fazer para divulgar. Então, eu sempre falo, criar duas carteiras. Uma para movimentação, que eu vou usar os BDMs físicos, e outra para investimento. Investimentos são os tokens que eu não vou vender de jeito nenhum. Eu posso estar precisando de dinheiro, eu posso estar com um aluguel atrasado que eu não vou negociar os meus tokens. Porque, assim, ó, uma das primeiras atitudes de emergência da pessoa é ela vender o patrimônio dela, às vezes por um valor muito abaixo, 50%, 30% de desconto mesmo, né? Porque ela está precisando de reais, ela precisa converter. E se ela vende alguma coisa que vai trazer a liberdade financeira dela lá no futuro próximo, como que ela vai sair da corrida dos ratos? Então, eu tenho que colocar esses toques de investimento e esquecer deles. Por isso que eu tenho que fazer uma reserva de emergência para eu não investir todo o meu recurso, para se caso eu precisar, eu ter alguns reais. Ops! Para se caso eu precisar, eu ter alguns reais para eu não precisar desfazer dos meus patrimônios. Então, são eles que vão garantir meu futuro, então não entra na negociação eu vender eles. E já tem muita gente fazendo poupança para os filhos. Você criar uma carteira com o nomezinho do seu filho, né? Porque os menores de idade eles ainda não têm acesso a ter uma conta no BDM digital. Então, os menores de idade, o que a gente pode fazer? Construir uma carteira para eles. Imagina quando eles atingirem a maioridade. Imagina a construção, imagina o que a gente está criando para os nossos filhos, o que a gente está deixando de legado para os nossos filhos nessa oportunidade financeira. Porque se em 4 anos o BDM já valorizou mais de 300%, imagina, meu filho tem 3 aninhos, eu fiz uma carteira para ele. Imagina quando ele tiver 18, daqui 15 anos, imagina o império que eu vou estar construindo para ele quando a gente já tiver inserido, propagado e levado o BDM para cada canto do mundo. Então, olha a construção que a gente faz para os nossos filhos. E eu sempre falo assim, ó, o que eu sugiro? Que a gente coloque nomes que empolguem a gente, que lembrem o quanto a gente é próspero, que a gente só acessa aquilo que a gente já é. Então, eu tenho que ser próspero nas minhas ações, nos meus comportamentos, para depois eu acessar essa riqueza lá fora. A riqueza ela começa primeiro aqui dentro. Eu me sentindo próspero, eu me sentindo merecedor. Então, um exemplo que eu gosto de dar é assim, ó, a pessoa, às vezes, ela quer um carro. E aí, como que funciona? Primeiro ela vai ver que modelo que ela quer, que cor que ela quer, qual concessionária, né, o modelo do carro que ela vai comprar, e depois ela vai fazer um test drive, mas ela já criou na mente a cor do carro, ela já criou o carro que ela quer, ela já criou tudo aqui dentro. Depois ela só vai acessar isso para ver se ela gosta do carro fazendo um test drive. Não foi o contrário. Você não chegou lá na concessionária e falou: moça, eu quero comprar um carro. Pode me indicar uma cor, um modelo? Eu não sei o que eu quero, não. O que você acha de melhor? Não é assim que a coisa funciona. Então, todos os nossos sonhos, todas as nossas projeções, elas acontecem na mente. A gente materializa entrando em ação e conectando, exatamente, e conectando essas informações para a gente trazer para a nossa realidade, porque o cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que a gente está imaginando. E se a gente ainda imagina com sentimento, a gente consegue acessar aquilo mais fácil ainda. Então, eu tenho que ser rico, próspero, primeiro nas minhas atitudes, eu tenho que tratar o outro bem, eu tenho que olhar. Eu sempre falo assim, ó, quando eu vou fazer uma consultoria de investimento com uma pessoa,
Eu olho as necessidades dela como se eu fosse investir o meu dinheiro. Eu falo assim, ó, se fosse para mim, para minha família, para o meu filho, para os meus pais, eu faria dessa forma. O que é melhor para você? Então eu abro a carta, eu abro todas as possibilidades para a pessoa decidir o que é melhor para a vida dela. Porque hoje em dia, salvo exceções, né? Não vamos generalizar, mas quando a gente vai no banco, o gerente ele vai te colocar aquilo que ele precisa bater meta, aquilo que ele precisa trazer recurso para o banco. Nem sempre é o melhor para você. E eles não estão fazendo o errado, eles estão fazendo o que eles foram ensinados, e às vezes aquilo ali supre a necessidade financeira que ele precisa levar para casa, para levar comida, para levar o recurso para pagar aluguel, para pagar conta. Então, no BDM Digital, quando eu fiz o grupo Finanças do Transbordo, o objetivo é o seguinte: é eu trazer informação, clareza para a pessoa falar, eu quero esse investimento porque é esse investimento que faz sentido para a minha vida agora. Porque a minha necessidade é diferente da do Spartacus. Às vezes, para ele é melhor comprar o token Pantanal 2, e para mim é melhor comprar o token proprietário, eu investir em outros tokens, porque às vezes eu tenho um plano a curto prazo, o Spartacus tem um longo prazo, um a longo prazo, então eu tenho que olhar todas as necessidades das pessoas. Então, o BDM digital ele veio para o quê? Trazer dignidade, trazer uma nova oportunidade financeira para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, é o que eu sempre falo, o investimento ele tem que ser algo obrigatório, ele não pode ser uma coisa só se sobrar. E é um dia de cada vez, é um token de cada vez. Não subestime as sementinhas, as pequenas sementinhas que a gente planta dia após dia. É um token, é um BDM que eu compro, é R$ 10 que eu invisto. Se eu invisto R$ 10, eu já estou na frente daquela pessoa que não está investindo nada. Eu já tenho o meu começo, eu já dei o meu pontapé, e as coisas grandes elas só chegam para as pessoas que levantam e fazem. Se eu não levanto para acender a luz, eu não posso reclamar do escuro. Entendeu? Então, se está escuro, eu tenho que levantar para acender a luz, eu tenho que levantar para mostrar que existe uma luz no começo do túnel, não é no final, não. Tem coisas maravilhosas esperando a gente ali no comecinho do túnel. Se a gente entra em movimento, tirar essas crenças de não merecimento da nossa cabeça, a gente vem aqui para transbordar, para acessar esse transbordo, para passar isso para a nossa família. Eu sempre falo assim, é muito bom prosperar, mas é muito melhor que a sua família, seus amigos prosperem. Imagina eu lá em Bahamas tomando um champanhe, sei lá, sozinha. Agora imagina eu lá em Bahamas com Spartacus, com todo mundo que está assistindo a live, todo mundo brindando, pagando em BDM digital, a gente proporcionando esses momentos para nossa família. A empresa, por exemplo, Café com Você, quando eles criaram ela, o intuito era o quê? A gente voltar àquele tempo da nossa avó, que a gente fazia aquela broinha, tomava café, olhando no olho das pessoas. Quanto tempo a gente não para olhar o olho da nossa mãe, dos nossos filhos, parar para escutar o que eles têm para dizer? A gente está tão na correria, a gente está tão no automático, que a gente perdeu os nossos valores, a gente esqueceu o que são sentimentos, a gente esqueceu o que é qualidade de vida, a gente esqueceu de usufruir desses momentos. E assim, ó, a gente tem que trabalhar, a gente tem que propagar, a gente tem que levar conhecimento, mas a gente tem que ter o nosso desfrute. Ele é muito importante. O desfrute, quando eu sento e falo, mãe, o que você está precisando? Como que foi seu dia hoje? Eu vejo o sorriso do meu filho me agradecendo por alguma coisa pouquinha que eu fiz, porque criança ensina tanto pra gente, né? A gente volta a olhar aquelas coisas simples, a gente volta a admirar o pôr do sol, a gente volta a olhar as flores. Quando eles começam a enxergar cores fortes, né? Eles começam a prestar atenção e mostrar para a gente quanto tempo a gente passa na rua, tem flor, a gente nem olha, e a criança presta atenção em tudo aquilo que a gente esqueceu de olhar, porque a gente está muito na correria, a gente está muito no celular, a gente não está mais conectado. Então, o BDM ele tem um propósito por trás de tudo que ele faz. É a gente pegar um bom vinho, a gente usufruir, a gente passar isso para a nossa família. Vai muito além do dinheiro, vai muito além de resolver as coisas financeiras. Ele tem um propósito, que é trazer dignidade, que é trazer esse conforto para as pessoas que têm acesso a ele. Então, eu sempre falo assim, ó, é bom prosperar, mas é muito melhor que todo mundo prospere com a gente, porque a gente vem aqui para viver o extraordinário, isso não pode ser negociado. Então, o lema do BDM é prosperidade, dignidade e uma nova oportunidade financeira para todas as pessoas que tiverem acesso ao BDM digital.
Então, da minha parte é tudo isso. Eu vou abrir aqui para o Spartacus falar, para se alguém tiver alguma dúvida, se a gente puder auxiliar em qualquer questão. Se alguém quiser deixar algum comentário. Uau, olha só, né? Você falando em transbordo, em prosperidade, isso também me lembrou muito a CPs. Inclusive, eu vou te procurar agora esse dia aí que eu quero mais 1 milhão, quero ir agora rumo a 2 milhões. Né? Porque nós, como você falou uma vez lá no grupo do nosso amigo Genonádio, que está aí também, né, que nós temos que aprender a olhar, né, números, né, em quantidade grande, né? Esse é o transbordo da prosperidade, né? Da mente milionária, né? E é magnífico isso quando você olha lá na sua carteira e você vê lá 1 milhão, 2 milhões, né? E quero que você fale um pouquinho sobre esses CPs também aí. Eu ia colocar aí a imagem sobre isso, mas infelizmente não deu. Então, mas só o que você já falou hoje aí do BDM já foi de uma clareza imensa. E outra coisa, gente, você aqui do canal, Espaço Equivalente, Função da Consciência, vá, curta. Você tem canal, né, Daniela? Esse é o seu canal também, né? Então, eu só tenho um canal no Telegram. Eu ainda No tô. Telegram, né? Ah, tá. Vá lá no canal do Telegram da Daniela, eu vou colocar o link também. Se você quiser se aprofundar mais um pouco sobre o BDM, vá lá, eu vou colocar aí. Você que está aqui nesse canal que não conhece o BDM, procure conhecer, busque conhecimento, porque, gente, isso aí vai ser a salvação, já é a salvação da humanidade, certo? Então, vamos lá. Eu estou transbordando, eu estou muito feliz. Eu digo, nossa, eu não sei, eu não saberia hoje, na minha vida, se eu não tivesse obtido esses conhecimentos, não tivesse conhecido daquilo, é, eu não saberia o que eu ia fazer da vida, assim, em questão dessa situação, sabe? Né? A, a, que vem aí sobre o dinheiro, que a gente sabe que pode acontecer, né? Mas o nosso BDM não tem esse perigo. Então, vamos nos procurar conhecer mais o BDM, vamos compartilhar. Né? Tem gente que incrível, que ao nosso redor, não sabe o que é o BDM. E é uma boa estratégia, realmente, aquilo. Né? Você vai, apresenta o cartãozinho preto, a pessoa fica, mas o que é isso? É o BDM digital, o nosso ativo, né? Bônus dourado mercantil, o bônus dourado mundial, né? É muito interessante. Isso daí, olha, é uma tecnologia magnífica que, vamos dizer, que está sendo reativada, porque o BDM ela já existia desde muitos, vamos dizer, desde os tempos primórdios, já existia o BDM. Infelizmente, o GEO trancou, né? Eu acredito que o BDM circulava lá pelo povo, pelo Esmuril, né? Ali em Ratanabá também, e hoje nós estamos aqui. Por isso que diz, né, do reino para os mundos. Deixa eu ver aqui, Daniel, se tem perguntas, tá? Eu acho que tem gente, pessoal que estão falando. É só um pouco. Pode falar. Vou falar bem rapidinho. A Pode CP falar. foi um token criado, né, Dáquila, para movimentar a gente em questão da frequência do transbordo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um pacote. Eu não vendo na quantidade CPs, né? Eu vendo um pacote que é 1 milhão de CPs, R$ 30. O que isso significa? Significa que a gente tem que trazer para a nossa realidade, se a gente não é milionário ainda em questão de reais, eu tenho que trazer a frequência do milhão para a minha vida. Então, na hora que eu acesso essa frequência e trago isso para dentro do meu aplicativo e eu olho aqueles números grandes, eu começo a trabalhar na minha mente. Porque olhando aqueles números todos os dias, eu vejo que uma continha de água de R$ 200, aquelas continhas de R$ 300, elas ficam muito pequenas. É muito engraçado. Voltando àquele evento que eu fiz, que eu te falei, né, em questão da rota bioceânica, o palestrante, ele virou e falou assim: olha, tem tantos anos que a obra está parada porque a gente não tem recurso. E aí eu fiquei pensando, ué, como assim não tem recurso? Ele falou, a gente está precisando levantar 85 milhões e eu tinha acabado
de fazer a compra de um pacote bem alto em CPs para distribuir em forma desses pacotes de 1 milhão, né, para várias pessoas, que era muito maior que esse valor que ele tinha falado, e na hora a minha mente pensou assim, mas ele tá falando que ele não consegue fazer 85 milhões. Eu falei, gente, coisa de doido. Eu resolvendo o problema para a pessoa ali. Falei, mas se ele colocar nesse token assim de sistema e multiplicar dessa forma, eu já tinha resolvido na minha cabeça como eu ia alcançar aqueles 85 milhões em menos de 4 anos, que era o prazo que eles precisavam. Eu resolvi assim muito rápido, em 1 minuto, e depois até fiquei espantada. Então, qual que é o intuito também da CPs? A gente entrar no nosso aplicativo e a gente pegar os feixes luminosos que ajudam no salto quântico da prosperidade. Isso não é mágica, é tecnologia. O que acontece? Através de rádio e de televisão, a gente já sofre várias influências ruins. É só você fazer o teste. Quando você liga, por exemplo, no balanço geral, que está falando tiro, morte, todas aquelas notícias ruins, a gente já sai sobrecarregado, a gente sai com uma carga da gente que a gente fica vibrando naquela energia, aquilo faz mal para a gente às vezes o dia inteiro. Então, isso são frequências que eles utilizam através de arquétipos, né? De frequências ruins, televisão, rádio, para manipular a gente em questão do medo, do vitimismo, do aprisionamento financeiro, de tudo isso que a gente abordou. Então, o BDM Digital, ele usa essa tecnologia só que para o bem. Então, na hora que você abre, aquilo ali trabalha na sua mente, ele é um sistema quântico que te ajuda no nivelamento de informação, de clareza mental, de ver tudo que foi escondido por trás, né, dessas grandes manipulações, e o salto quântico da prosperidade. Então, isso é real. Todo mundo que entra no aplicativo todos os dias, ela tem um salto quântico, e ainda mais olhando aqueles números grandes, porque as coisas, a gente falou, né, que a gente acessa primeiro na mente. Então, ela tem um salto quântico em relação à prosperidade. Então, foi um pacote que eu fiz que o Spartacus gostou muito, né, porque ele toda vez ele fala das CPs dele, modificou muito, né, a sua maneira de olhar o dinheiro. E o CPs, ele é a virada de chave de muita gente em questão financeira. Né, Spartacus? Magnífica explicação aí. Gente, vamos pegar mais esses conhecimentos. E aqui, a Maria Eulinda Silva Silveira, ela é daqui de Santarém do Pará também, né? Ali, mais ou menos, no Poço das Antas, né? A gente vai se encontrar para a gente conversar mais sobre o BDM e mais sobre conhecimento. Inclusive, hoje ela esteve aqui no centro da cidade de Santarém, e foi ela que me falou aí que estava falando sobre os Anunnaki, sobre o BDM, sobre o Dáquila conhecimento, e o pessoal voando, vamos dizer assim, nas ideias, né? Só conhece sobre a Rede Globo, mas assim, é o início, é o começo, né? Estamos aqui para dominar mesmo, e não vamos parar, nada pode nos parar, né? Dimensional, que é dimensional, está sempre em movimento. Não é à toa que nós viemos para cá, né? Hoje eu entendo o propósito, por que nós estamos aqui. Hoje eu entendo o propósito do sentido da vida. Inclusive, eu fiz um vídeo e coloquei no canal esses dias aí. Qual era o sentido da vida? O sentido da vida é esse, né? É de estar aqui, hoje, agora, né? Propagando conhecimento, aprendendo, evoluindo, né? Fazendo também outros evoluir, e junto a gente caminhar rumo, claro, né? A eternidade, né? Que tanto buscamos, né? Isso que nós vivemos aqui é só um momento para a nossa, vamos dizer, subsistência, existência, né? Para o nosso modo de vida, né? E o BDM vem trazendo todas essas qualidades para a gente. Aí, aqui a Maria Eulinda, cadê que ela está falando aqui? Live maravilhosa. Muita gratidão, Maria Eulinda. Essa aqui é uma das nossas representantes do BDM, Daniele Pinelli. Você querer conhecer mais também, vá conhecer o canal dela. Transbordo, né, Daniele? O nome do canal, né? Vou passar o link, porque ele não consegue acessar. Então, eu vou passar o link para quem quiser assistir, e aí a pessoa acessa, e aí vai ter todo o nosso suporte. Assim, ó, a gente tem conhecimento para as pessoas que têm conhecimento para a família, os amigos, né? Isso. É muita gente que tem hoje. Hoje o chat está bombando. Como eu gostaria de estar com um equipamento melhor, mas isso também serve de aula para a gente, né? Vamos prosperar, né? Estamos prosperando para a gente
evoluir e melhorar as condições. É como eu digo assim, eu também estou trabalhando para mim, eu quero do melhor. Hoje eu digo assim, tudo que eu quero do melhor para mim, eu quero do melhor para o próximo. Então, eu já estou maquinando aqui, trabalhando para comprar o melhor computador, o melhor notebook, colocar uma internet até melhor do que essa que eu coloquei esses dias novamente, porque nós somos prósperos. Aqui você não merece menos que isso. É isso que você tem que acessar. E pronto. E aí a gente vai correr atrás. E é isso. Você está sem áudio. Você está sem áudio, eu acho. Aqui, o conhecimento cósmico pedido para você explicar sobre o BDM Negócio Tesouro. Então, esse token ele tem que ser explicado no privado. Aí, o que eu vou fazer? Você pode deixar meu número na tela, que aí eu vou mandar um áudio explicando como que funciona esses aportes com as respectivas informações. O seu áudio está fechado. Opa. Eu vou deixar o número dela aqui na descrição, tá? Na primeira descrição aqui, link, tudo, vai estar toda a informação aqui. Não percam, vão lá. Não tenham preguiça, pesquise, vão aqui na descrição. Eu vou deixar o número dela aqui e quem sabe até nos comentários também aí, fixado, certo? Inclusive, pode falar. Transbordo, eu explico sobre todos os tokens e eu dou dicas das coisas que não tá. Então, por exemplo, às vezes pega uma oportunidade, a pessoa lê o que é aquele token. Só que existem infinitas possibilidades da gente trabalhar com aquele token, de visões que a gente ainda não conseguiu enxergar. Então, eu começo a montar estratégias para as pessoas verificarem o que elas podem fazer dentro da realidade delas. Então, são dicas que a gente faz para levar para os familiares, para os amigos e para a gente modificar a nossa vida financeira. Então, é um grupo bem legal de movimento em questão de informação, né? E nivelamento em questão de conhecimento dos tokens do sistema, porque tem muitas informações que às vezes a gente não entende, né? Quando alguma pessoa explica ou fica alguma dúvida, então a gente traz aquilo tudo para prática. A gente sai da teoria e traz como que funciona na minha realidade. Como que esse token eu consigo movimentar ele? Para que ele serve? Como que eu trabalho com ele? Né? Então a gente tira todas essas dúvidas. Ana Figueiredo pergunta, Daniele, quando está previsto o retorno do BDM? Já foi, né? Já foi, né? Acredito que já foi. O BDM Tesouro. Então é isso, gente. Muita gente perguntando. Vamos viver o momento presente, exatamente, Sandra, né? Vamos viver o momento presente, o momento presente é o agora, né? É o hoje, né? Então é isso. Nós estamos com 1h29 de live, né? Eu acredito, que a Daniele falou tudo aquilo que poderíamos falar hoje, no momento, né, trazendo essa riqueza de informação, né? Vou já passar para você dar suas considerações finais, Daniela. Né? E se você aceitar uma próxima vez aí, que a gente tiver melhores condições, a gente vai novamente voltar com uma segunda parte, já bem elaborada, né? Hoje nos pegou de surpresa. Eu fui correndo no centro, na cidade, lá, pegar meu notebook. Quando eu chego lá, ainda não estava resolvido o problema. Aí eu vim de lá assim, meio, sabe? Aí eu disse, não, peraí, calma. Eu também sei um pouco mexer pelo celular, então vamos pelo celular, né? Então é isso, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas a gente está fazendo, a gente não está parado. Né? O importante é a iniciativa de cada um de nós, o importante é a ação, a nossa ação. E essa ação foi de trazer o conhecimento mais aprimorado para cada um de nós, para você, para nós, né? Através da nossa representante aí, Daniele Spinelli, né? Que já conquistou nossos corações, já conquistou corações de muita gente aí,
A procura é grande e você também não fique de fora, tá? Conheça o BDM. Faça que nem o nosso amigo Edbel fala, né? O Bilu, busque conhecimento, né? Porque sem conhecimento, é como está escrito lá, né? Lá nas escrituras aí, né? Sem conhecimento, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E isso é uma realidade, né? Sem conhecimento, nós perecemos. Sem conhecimento, nós ficamos à mercê de outros, para que outros pensem por nós. Né? Sem conhecimento, nós ficamos manipulados, presos, né? E não nos soltamos, né? Quando eu procurei ter o conhecimento, buscar e sair das arestas que estavam me prendendo, eu disse, não, peraí, eu vejo que a vida tem que ter sentido, é muito mais além do que é somente nascer, viver, trabalhar novamente, se lascar todo, né? Tentar se aposentar, não conseguir morrer. Não é complicado. Mas esse não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo vai mais além, muito além do que isso, né? Nosso objetivo é, né, viver prosperidade, né, ter saúde, principalmente saúde mental, fortaleza mental, prolongamento da vida, porque quem está com essa prosperidade, a saúde, ele tem tempo, né? Ele tem tempo para estudar mais, tem tempo para conhecer mais, tem tempo para viver, né? Tem tempo para curtir mais a vida, como a Daniela falou, que também não é só estudar, estudar, estudar. Não, nós temos também que nos divertir, não é verdade? A vida, ela é bela, a vida, ela é boa. Agora, sabe, só depende de cada um da gente, né? Nós estamos aqui nessa 3D e nós precisamos passar, né, esse momento aqui. E uma coisa que eu aprendi, né, que a vida vai muito mais além e que a morte, como o pessoal fala aí, é uma reprovação da vida. Se eu partir, se eu morrer porque eu fui reprovado, gente, página. Então, nós estamos lutando para que a gente não venha ser reprovado. Eu não sei quanto. Eu digo assim que nós estamos que nem numa escola da vida. Quanto nós temos de nota? Será que as nossas notas são boas? Azuis ou vermelha? Só depende de cada um de nós, né? Deixa eu ver aqui. É, tem muita gente. Olha, gente, não vou poder ler todas as mensagens, porque eu estou fazendo o máximo possível e com cuidado para não cair, porque é muito assim, sabe? Complicado mexer nisso aqui. Um toquezinho de nada, cai toda a imagem, cai toda a live e vai-se embora o trabalho. Então, ainda agora, por pouco, eu não encerrei a live. Na hora que a Daniela estava falando, chega, me deu um frio na barriga. Aí ela ia ter que me explicar novamente, né? Mas é isso aí. Daniele, suas considerações finais, tá? Porque, como diz assim, time que está ganhando não se mexe, e vamos aproveitar, porque de repente a gente rola, enrola e acaba caindo de uma vez. E aí a gente perde meio. Mas olha, quero te agradecer muito pela mensagem, quero te agradecer por esse ensinamento, Daniele, né? E eu quero te convidar mais uma vez a estar conosco aqui nesse canal. E desde agora, e desde já, eu também convido você, gente. Vão lá conhecer o canal do Telegram da Daniele, tá? E lá vocês vão ter uma riqueza de assuntos, é texto, né, Daniel? É vídeo, é áudio. Ela também atende, né, pessoalmente também, né? Tira dúvidas, e por aí vai. Eu também vou te procurar depois também, que eu quero mais uns CPs aí, quem sabe até um estoque também, tá bom? Eu só espero que o Rafael Hungria não fique com ciúme. Ele é meu representante, Daniel. Mas todos nós aí é uma família, então não tem essa não. Então vamos considerações finais, né? Primeiramente, agradecer por estar aqui nesse canal maravilhoso. Você é uma pessoa que eu admiro muito, por todo o seu conhecimento, sua batalha, pelo jeito simples, mágico e difícil que você faz, passar para as pessoas. Então, hoje, assim, ó, tinha tudo para dar errado, a gente fez dar certo.
o seu computador ele não ficou pronto, o meu computador ele sumiu o áudio, então eu ia fazer live no notebook, de repente parou de funcionar o áudio, falei, gente, o que a gente vai fazer? Eu tô com uma sinusite que eu não tô conseguindo quase falar, eu falei, não, mas eu vou falar, eu vou passar informação, eu já deixei de lado aquela fase que a gente fica em questão do julgamento, nossa, mas o que vão falar? Nossa, mas e se na hora lá as coisas começarem a dar errado, a gente faz dar certo. Então, assim, foi uma experiência muito legal, porque a gente, em vez de olhar para os problemas, a gente olhou para a solução. O que a gente vai fazer para dar certo, para acontecer, para fazer acontecer e levar essa mensagem para as pessoas. Então, assim, objetivos, eu faço isso não por mim, mas eu faço isso porque eu sei que tem pessoas que precisam da informação que a gente tem. E na hora que a gente dá a informação, a gente faz parte do nosso compromisso. Uma coisa que o Spartacus falou muito interessante, que é assim, ó, morte é a reprovação. Jesus, ele desceu aqui para falar sobre a vida eterna. Na hora que ele fala vida eterna, já remete a gente que a gente não pode morrer. Então, esse é outro assunto para mais 3 horas de live, mas é a dica que faz a gente pensar o que ele veio aqui falar com a gente, né? Quando ele veio aqui, as pessoas não dominavam sobre a escrita. A primeira Bíblia ela foi escrita depois de muito tempo que Jesus foi embora. Então, como que eles iam escrever algo tão fidedigno? Se uma pessoa escuta uma live dessa e ela vai passar para alguém, ela já passa com a interpretação dela, imagina o que aconteceu quando Jesus veio falar. Então, muitas informações foram perdidas ou, de uma certa forma, manipuladas para que a gente ficasse nesse ciclo de samsara e não descobrisse a verdade em relação ao do que a gente veio fazer aqui, do nosso compromisso de quem nós somos. Nós temos Deus, nós somos deuses criadores, então a gente é capaz de modificar a nossa vida e a vida de qualquer pessoa que cruza o nosso caminho. Então a gente tem que relembrar, a gente tem que despertar as nossas habilidades, a gente tem que se unir, porque sozinho a gente não faz nada. Então, por que eu fiz aquele grupo? Para passar informações em relação ao sistema financeiro, que eu acho que é uma das urgências que a gente precisa consertar para que a gente vá para um próximo patamar, que é o patamar de buscar o verdadeiro conhecimento, aquilo que vai levar a gente para um próximo patamar. E se o financeiro ele não fosse algo importante, a gente não passava por esse mundo material, a gente passava direto, a gente ia para outros mundos, outras frequências, então a gente precisa dominar sobre a matéria sim. Jesus fez isso, mostrou isso e virou, falou para a gente que a gente faria obras maiores que as dele. O que ele estava querendo dizer com isso? Entendeu? Então são muitas coisas que deixam a gente com a pulguinha atrás da orelha, que nos tornam pessoas pensantes, e é disso que o governo oculto tem medo, de pessoas que pensam fora da caixa, de pessoas que questionam uma coisa que já está acontecendo há muito tempo e que é tudo orquestrado, e a gente fala, mas peraí, por que desse jeito? Mas peraí, não existe uma outra alternativa? Mas peraí, por que estão ensinando desse jeito e não faz sentido? Então, essas conexões, elas levam a gente a outro patamar. Então, quando eu acesso a informação, porque eu não crio nada, aquele grupo lá, eu acessei frequências do universo que já existiam, do vácuo quântico, do cosmo, né? Para passar a informação que eu recebo, né, através dessas conexões que eu faço com outras pessoas. E outras pessoas vão se conectar à mesma frequência e na hora que a gente vai ver, a gente dominou o mundo. A gente fala brincando, mas é verdade, a gente vai dominar o mundo se a gente souber trabalhar em equipe. Então, não é Jesus que vai vir aqui descer e vai consertar tudo. Nós que vamos nos unir e fazer o que precisa ser feito para mudar a humanidade. A responsabilidade é nossa e a gente terceiriza muito para Deus. Deus vai fazer por mim, Deus me deu, Deus quis assim, Deus pune, Deus não faz nada, Deus nos ama incondicionalmente. E a gente não tem nem a capacidade de saber, de chegar perto do que seja Deus. Então, são muitos mistérios ainda que a gente tem que desvendar e que vão nos colocar à frente de novos patamares, de novas informações, de conexão com pessoas que vão levar a gente para o próximo nível, para a gente mostrar para elas que a luz ela está no começo do túnel e não no fim, que a gente vai enxergar a solução ali na nossa cara e a gente vai fazer acontecer porque somos dimensionais. Então, agradecer imensamente por esse convite, por estar me dando a oportunidade de estar falando aqui no seu canal, dessa parceria, dessa amizade e cumplicidade que a gente criou em tão pouco tempo. Eu acredito em reencontros, então eu acho que essa não é a primeira vez que a gente está se encontrando, né? A gente que está aqui na frente falando, as pessoas que estão assistindo. Então é um grande reencontro de um compromisso que agora vai dar certo. Igual o Urandir sempre fala, né? Agora a gente vai dominar o mundo, agora a gente vai modificar. Já foram muitos anos tentando e eles acabavam
modificar o nosso DNA para que a gente viva menos, para que a gente não desperte, e todas essas informações a gente já sabe. E olha para você ver, a gente veio aqui para falar do BDM digital e a gente já está falando das conspirações, das teorias de conspiração, né? Então, para ver que um assunto interliga o outro e que a gente está totalmente conectado ao que a gente precisa saber para nos levar para o próximo nível. E na hora que a gente conseguir levar dignidade, comidinha para a barriguinha de todas as pessoas que passam fome, eu tô falando de pessoas assim que não têm recurso nenhum, aí sim a gente vai conseguir fazer alguma coisa grandiosa pela humanidade. Então isso tem que começar. O PDM ele é muito mais que o dinheiro, ele é prosperidade, ele é dignidade para cada pessoa que cruzar nosso caminho. Então a nossa missão ela é extremamente importante. Então eu tenho meu canal Finanças e Transbordo, é um convite para que todo mundo participe lá com a gente, leve as informações, me coloque à disposição para qualquer dúvida, para qualquer assunto que vocês queiram falar relacionados a investimentos. E eu sempre falo assim, ó, estamos aqui para crescer juntos. Então, contem comigo nessa jornada. É lógico que uma próxima vez a gente vai voltar com muitos recursos no canal. E só agradecer mesmo essa oportunidade de todas as pessoas que tiraram um tempinho para escutar o que a gente teve para falar hoje, né? Opa, quase tudo vai embora aqui agora com o tapa que eu dei. Bom, é isso aí, olha aí, Daniela, olha, Fernanda Salviana disse, Spartacus, faz várias lives com essa moça inteligente, por favor. Pois é, ela falou aí, vai ter outro retorno, realmente. Vou trazer mais uma vez a Daniela. Coisa que a gente tem que falar. Isso. Eu acho que seu áudio fechou. Opa, é muito assunto, nós temos milhares de assuntos para falar, então tem muita coisa ainda, sabe? Isso aqui foi só um pontapé inicial, mas, Sandra, você que está lá no grupo, eu vou deixar também o link do canal do Telegram da Daniele lá no grupo, tá? O nosso grupo do Telegram é Spartacus Valente Expansão da Consciência. Eu vou deixar lá. Você que não está no grupo, vá aqui na descrição também, tem o nosso grupo, vá lá e entre que você vai pegar também todas as informações. Mas eu vou deixar o link também do canal dela aqui nas descrições, tá bom? Não se preocupe. E também, provavelmente, também vou deixar o contato. Pode ser também seu contato, Daniele? Número? Com certeza. Eu vou deixar aqui, tá? Assim que terminar a live, depois que a gente conversar bacana, eu volto, vou reeditar lá uns Paranauê aqui embaixo e vou colocar tudo bem bonitinho no primeiro comentário logo, tá? No primeiro comentário, na descrição, para que fique fácil você achar. E lá no nosso grupo também, eu estarei também postando lá, tá? O link do grupo dela e mais o contato. Não fique preocupado, não fique preocupado. Outras vezes que nós voltarmos aqui, será melhor, porque eu vou poder jogar o link no chat, o número passando aí na vista, aí, tudo, vai ficar bem bonitinho. Hoje é porque foi já praticamente no improviso, pegou a gente no susto, mas tudo deu certo. Como diz o nosso amigo Jananade, tudo já deu certo. E a frequência tá boa, tá ótima, tá? Daniele, você continue por aí, que ainda quero falar com você offline, tá? Quero só passar um recadinho rapidinho, antes da gente encerrar, né? Agradecer a todos do chat que estão aí, aos novos que chegaram agora no canal. Outra coisa, nós estamos numa campanha aqui, Daniele. Bateu 1.000 inscritos, o Rafael Hungria vem conosco aqui. Vem conosco nesse canal, né? Bateu 1.000 inscritos, estamos aí. Então, a campanha é essa. Bateu 1.000 inscritos lá, o Rafael Hungria vai estar conosco aqui no canal, Spartacus Valente, Expansão da Consciência. Inclusive, eu falei com ele ontem, né? A gente conversou um pouco. É isso aí, já deu tudo certo, Gianonade. Muita gratidão, essa palavra é uma palavra muito forte, né? E é isso. Antes de eu encerrar,
Quero dizer que sexta-feira vamos ter mais uma live junto com o Wendel Weldon, do canal Rose Evolution, eu, ele e mais o Luiz Rocha. Estaremos aqui sexta-feira. E deixa eu ver. Também teremos na próxima sexta-feira também, se não me engano, dia 27. Tem que corrigir direito lá com o Luiz. Também teremos o nosso querido Cássio Eduardo. Ainda vou lançar, tá? Vou lançar aí o vídeo, a live. E o Cássio Eduardo, tá? Lá do canal Uma Palavra para Sanar, também um grande dimensional, tá? Terapeuta, expert também em Bíblia. Ele vai também estar conosco trazendo um magnífico conhecimento dimensional, tá? Com toda aquela quebra de paradigmas, claro, né, que ele tem. É isso aí. Então, grandes coisas vêm aí para conosco, vamos em frente, tá? E o conhecimento está aí, né? A gente só evolui assim, crescendo em conhecimento, certo? O próprio Cristo falou, vós sois deuses. Então, a nossa realidade somos nós próprios que criamos, né? Então é isso, gente. Muita gratidão. Ótima noite a todos. Vá nos desculpando aí por qualquer coisa. Mas eu até que me admirei que deu tudo certo, porque, olha, já teve outras lives que eu fiz aí que foi a maior, vamos dizer que, coisa, sabe? Caía, aí a gente voltava, mas a gente ria, a gente leva a vibração lá alto e a gente não deixa a peteca cair. Então, a todos uma ótima noite e vamos que vamos, tá? Eu vou agora aqui... Oi, pode falar, enquanto eu ajeito o negócio aqui. O importante é o conteúdo, né? Não a perfeição. O importante é Isso. O importante é o conteúdo. E a mensagem que era para ser entregue, o conhecimento que era para ser entregue, esse aí, a Daniele tirou de letra. Então, é isso aí, gente. Até mais, tá? Fique aí, Daniele. Eu já lhe trago de volta aqui na tela, tá? Para nós termos um papo. Eu vou já encerrar aqui a live. Um momentinho.